Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 1, Rebanho de Predadores. Depois de ouvir a resposta de Sebas, Shaltiar riu, como tilintar dos sinos de prata, e respondeu negativamente. Esse não é o caso Arinsu, não é? Como assim? Uma vez eu ouvi a Bukubuku Shagama-sama dizer que ser uma Seiyu significava dar uma alma através do som Arinsu. Em outras palavras, Seiyu é um trabalho que cria vida. Oh, entendo. Parece que minha linha de raciocínio estava sob um grave equívoco. Muito obrigado pela sua correção, Shaltiar-sama. Sebas e todos os outros seres feitos pelos seres supremos foram infundidos com conhecimento no ato da criação, mas parava por aí. Por não conhecerem a vida real de seus criadores, ocorreriam diversas situações de descontração um tanto divertidas em relação à vida real de seus amados mestres. Sentindo-se terrivelmente desconfortável, Sebas murmurou para si mesmo, gravando o significado de ser uma Seiyu em seu coração, para que não cometesse o mesmo erro novamente. Não há necessidade de levar isso a sério. Ah, sim, Sebas, já que somos companheiros de viagem, não há necessidade de ser tão formal Arinsu. É isso que deseja, Shaltiar-sama. Não use honoríficos como Sama. Somos todos servos dos seres supremos. Eles podem ter dado nossas posições e colocado alguns de nós acima dos outros, mas a verdade é que somos todos basicamente iguais a Arinsu. Ela tinha razão. Solution estava apenas obedecendo Sebas, porque ela tinha sido ordenada a fazê-lo. Essencialmente, ela e Sebas tinham o mesmo status. Que assim seja, Shaltiar. Então, eu irei me referir a você assim de agora em diante. Isso que eu queria ouvir, Arinsu. Voltando ao assunto de antes, você não se dá bem com o Demiurge, não é? Sebas permaneceu em silêncio. Shaltiar estreitou os olhos como uma criança brincalhona, e continuou perguntando. Os seres supremos não projetaram você dessa maneira, de onde isso veio? Eu me pergunto também. A verdade é que eu também não sei o porquê isso acontece. Deve ser algum tipo de instinto que me faz ter essa antipatia. Por outro lado, creio que ele sinta o mesmo por mim. Eu não acho que seja o caso. Ainda assim, pode ser porque os sentimentos de nossos criadores, os seres supremos, foram profundamente gravados em nossos corações. Arinsu, é bem provável que este seja o caso. Shaltiar estudou cuidadosamente Sebas, que assentiu para ela. Então, depois considerar as coisas, Shaltiar sentiu que Sebas já sabia a resposta para isso há muito tempo, mas apenas a escondia em seu coração. Que tipo de pessoas são encontradas no 8º andar Arinsu? Eu sei sobre o Victim, mas quem mais além dele? Sebas franziu a testa com a pergunta súbita. Ele olhou para Shaltiar, uma expressão severa em seu rosto, tentando discernir suas intenções. A expressão de Solution também mudou, embora fosse sutil o suficiente para que os outros não notassem. No passado, houveram tolos que desafiaram os seres supremos e invadiram Nazarick, violando as defesas do 7º andar Arinsu. No entanto, eles não alcançaram o 9º andar, onde os seres supremos residiam. Sendo esse o caso, eles devem ter sido parados no 8º andar. Infelizmente eu não lembro desse acontecimento, mas deviam ser bem poderosos para chegarem tão longe. Então acredito que eles foram impedidos por algo igualmente poderoso. Mas não tenho ideia de quem, ou o que os deteve. Arinsu. Talvez a Albedo saiba de algo. Afinal, ela é a supervisora guardiã de Nazarick. Seria estranho se ela não soubesse disso Arinsu. Como se ignorando o silencioso Sebas, Shaltiar continuou perguntando. É meio chato saber que ela está um passo à frente de mim. Que tipo de seres misteriosos são encontrados no 8º andar Arinsu? Seriam NPCs pessoalmente criados pelo Ain-sama da Arinsu. Sebas foi feito por Toutimi. Demiurge foi feito por Hubert Alan Odle. Cocitus foi feito por Takemi Kazushi. No entanto, mesmo Shaltiar não sabia que tipo de NPC Ains, ou Momonga, o mais respeitado dos 41 seres supremos, havia criado. Certamente ele havia criado alguém, certo? Sendo esse o caso, era razoável concluir que esse personagem misterioso residia no 8º andar, sobre o qual Shaltiar não tinha conhecimento. Não, creio que não seja como diz. Este é apenas um boato, mas ouvi dizer que o NPC criado pelo Ain-sama é chamado de Pandora's Hector, e sua força é comparável ao resto de nós, guardiões. Aparentemente ele defende as profundezas da tesouraria. Alguém assim realmente existe Arinsu. Ao contrário de Albedo, Shaltiar não tinha sido infundida com conhecimento sobre todos em Nazarick. Portanto, esse nome era novo para ela. Mesmo que a tesouraria só pudesse ser acessada com o anel de Ainz ou Algon, seria estranho deixá-la desprotegida. Nas profundezas da tesouraria, todos os itens mágicos mais sofisticados que Ainz ou Algon havia coletado estavam armazenados. Também foi dito que continha vários itens World Class. Sendo esse o caso, era o local mais adequado para o NPC defensor criado pelo maior dos 41 seres supremos, Ainz. O orgulho de Shaltiar estava um tanto ferido, quando ela considerou que não havia sido escolhida para guardar um local tão exaltado, mas se consolou com o pensamento de que isso era inevitável. Para Shaltiar, manter os intrusos longe do 3º andar também era uma tarefa crucial, tão importante quanto proteger a tesouraria. Mas pelo menos, meu mestre me deu uma tarefa vital. É o que parece, mas eu mesmo não o vi, pois não se pode visitar o lugar sem um anel de Ainz ou Algon. Oh,
A resposta de Chautiar foi desprovida de energia, como se ela tivesse perdido todo o interesse pelo assunto. Porém, Sebas não pareceu se importar. Mas bem, o oitavo andar é um lugar bem misterioso. É uma pena. Realmente. Afinal, é um lugar que nem podemos entrar Arinsu. Deve haver algo dentro. Algo, como assim? Talvez haja uma armadilha que ataque até mesmo nós, guardiões Arinsu. Talvez seja o caso, mas se eu tivesse de adivinhar, poderia ser uma armadilha mortal, uma que mata indiscriminadamente quem entrar. A grande tumba de Nazarick foi feita à mão pelos seres supremos, e defendida por nós, que prometemos nossas vidas a este serviço Larinsu. Qualquer um capaz de penetrar essa fortaleza inexpugnável e invadir o sétimo andar, provavelmente não seria parado por uma armadilha dessas. Quer dar uma espiadinha lá Larinsu? Chautiar tinha um sorriso travesso no rosto, como uma criança antevendo alguma travessura. O sorriso de Sebas era o mesmo de sempre, mas havia um certo nuance agora. Pretende desafiar os desígnios de Ain-sama. É brincadeira, apenas brincadeira. Tenha calma, não há necessidade de parecer tão assustador Arinsu. Chautiar. O ditado diz que a curiosidade matou o gato. Devemos esperar em silêncio até que o Ain-sama nos diga o contrário. Você tem razão. Então nossa presa mordeu a isca Arinsu. Sebas não perguntou sobre a súbita mudança de assunto. Em vez disso, ele respondeu diretamente. Sim, já que eles morderam o anzol, linha e chumbada. Tudo o que precisamos fazer é puxar. Chautiar assentiu levemente, e então ela lambeu levemente os lábios. Suas pupilas carmesins brilhavam. Sebas imediatamente percebeu o que colocaria Chautiar em um clima como aquele. Percebendo que este era o momento perfeito para abordar o assunto, ele decidiu trazer a solicitação de Solution. Gostaria da sua permissão para algo relacionado a isso, Chautiar. O que era Arinsu? Havia um tom de aborrecimento, dado que Sebas tinha podado a alegria de Chautiar momentos atrás. Como se para confortá-la, Sebas continuou. Você poderia dar o condutor da diligência para a nossa Solution aqui. Ele é um subalterno Arinsu. De fato, ele parece ser uma espécie de mensageiro. Chautiar fechou os olhos e ponderou o pedido. Depois de considerar várias possibilidades, ela parecia ter chegado a uma conclusão e assentiu. Sim, não terá problemas Arinsu. Até porque ele não parece ter gosto bom. Meus mais sinceros agradecimentos pela sua generosidade, Chautiar. Obrigada, Chautiar-sama. Ah, não há de que, não se preocupe com isso Arinsu. Chautiar ficou bastante surpresa com o quão Terra Solution sorriu para ela. Ela não esperava uma expressão tão sincera. Após se recompor, Chautiar olhou para Sebas. Assim estamos quites com o pequeno erro que cometi agora há pouco Arinsu. Claro. Na verdade, jamais duvidei de sua honra, pois jamais faria algo tão tolo assim. Como disse, foi apenas uma brincadeira, não foi? Exatamente Arinsu. Se você tivesse dito algo do tipo, Sebas, eu mesma consideraria como uma piada da sua parte. Mas, por precaução, eu teria subordinados observando-lhe ao longe. Ao primeiro sinal de qualquer traição de sua parte, eu arrancaria cada um de seus membros e levaria seu torso arrastado em correntes antes de Ain-sama. Eu não seria tão implacável quanto você, Chautiar. Não? Coisas assim só me fazem duvidar mais da sua lealdade. Tenho certeza que faria Arinsu. Sebas e Chautiar encararam os olhos e sorriram do fundo de seus corações. Deixando isso de lado, eu prefiro as garotas bonitas. Mas eu posso encontrar outras maneiras de me divertir entregando-o para Solution Arinsu. Então, como pretende capturá-los? Através de Paralysis ou Hold Person. Antes de partirem para Errantel, Ains dera a Sebas uma ordem. Quero capturar humanos que conheçam artes marciais ou magias. No entanto, você só irá atrás de criminosos cuja ausência passará despercebida. Justamente por isso que Solution e Sebas tinham desempenhado o papel de uma herdeira obstinada e teimosa e seu mordomo facilmente enganado, com a intenção de fisgar um peixe como Zack. A missão de Chautiar, por outro lado, era usar um peixe como este para observar todo o cardume que o seguia. Por que eu iria tão longe Arinsu? O Ain-sama disse que não havia problema em drená-los e transformá-los em escravos. O importante é capturá-los. Ainda assim, investigar todos um por um seria uma chatice, então eu poderia muito bem sugá-los até secar. Sebas não falou as palavras em seu coração, entendo, apenas assentiu. Todavia, ele teve que reconhecer que não estava totalmente confortável com a interpretação de Chautiar em relação às ordens. Com isso em mente, Sebas não pôde deixar de dizer. Deste ponto de vista, Demiurge-sama seria o mais adequado para esse tipo de trabalho. Afinal, ele pode controlar os pensamentos de seu oponente, muito parecido com o que a Aura-sama pode fazer com a respiração. Demiurge possuía uma habilidade conhecida como Command Mantra. Era uma habilidade poderosa capaz de afetar a mente, algo que seria crucial durante uma operação de captura como essa. Chautiar exclamou em um tom incrivelmente baixo. O clima dentro da diligência ficou sombrio imediatamente, como se uma névoa congelante pairasse no ar. Até os cavalos que puxavam a diligência pareciam ter percebido isso, porque o veículo repentinamente balançou. As faces sem sangue das Vampire Brides que flanqueavam Chautiar ficaram ainda mais pálidas do que o normal, enquanto Solution estremecia ao lado de Sebas. Mesmo Sebas, cujo poder deveria ser equivalente a Chautiar, pôde sentir arrepios no corpo. Esta era a intenção assassina emitida pela mais forte guardiã de andar de Nazarick. A hostilidade que a envolveu fez as brigas anteriores com Aura parecerem brincadeira de criança. Se a situação fosse mal administrada, poderia levar a um confronto de vida ou morte. Enquanto Chautiar esfriava o ar ainda mais, a cor de suas pupilas carmesim começou a se espalhar pela esclera, deixando os globos oculares vermelhos, como se estivessem se enchendo de sangue.
Sebas, pode repetir o que disse Arinsu? Ou está insinuando que nessa sua forma não dracônica você quer, seus olhos, agora completamente vermelhos, espasmaram. Lutar até a morte comigo. Mil perdões, eu me expressei mal. Eu estava apenas um pouco desconfortável. Vai dar tudo certo, contanto que o seu Bland Frenzy não se ative. A resposta de Chautiar foi o silêncio. Sebas podia dizer que o breve silêncio foi um sinal de seu desconforto em relação a si mesma. Em Yggdrasil, profissões fortes eram tipicamente equilibradas com fraquezas e penalidades. Uma das penalidades sofridas por Chautiar se chamava Bland Frenzy. Quanto mais sangue fresco cobria seu corpo, maior era seu desejo de massacrar. Por um lado, isso a deixava mais forte, mas em troca, ela não seria mais capaz de controlar suas ações. A razão pela qual Ainz fez uso de Chautiar para esta missão, que poderia ter acabado ignorando ordens ou até mesmo enlouquecer, foi devido a um processo de eliminação. Na ausência de Ainz, Albedo tinha que permanecer na grande tumba de Nazarick, e entre os dois guardiões restantes, Chautiar e Cocytus. Chautiar se mesclava melhor entre os humanos. Depois disso, Chautiar respirou fundo várias vezes. Ela parecia estar tentando absorver sua raiva de volta, ou talvez estivesse tentando dominar o desconforto em seu coração. Com o último suspiro, Chautiar retomou a sua expressão normal, uma jovem atraente com um ar sedutor presente, e suas pupilas voltaram à cor original. Na maioria das vezes, eles se tornarão meus escravos depois que eu drenar o sangue deles, o que deve simplificar as coisas Arinsu. Além disso, não precisamos trazê-los de volta vivos. O próprio Ainsama me esclareceu isso. Além do mais, definitivamente vou manter meu Bland Frenzy sob controle Arinsu. Vampiros eram uma espécie que podia drenar o sangue da vítima e transformá-los em lacaios perfeitamente leais. A maioria dos vampiros só poderia criar vampiros não inteligentes de baixo nível, mas os vampiros que Chautiar poderia produzir tinham quase tanta inteligência quanto um humano normal. Se não tivesse importância se a presa tivesse viva ou morta, Chautiar se qualificava como uma boa caçadora, embora o número de vampiros que ela pudesse criar fosse limitado. Isso mesmo, então não há necessidade de dúvidas Arinsu. Eu realizarei a missão que o Ainsama me deu sem falhar. Então ele me elogiará com um bom trabalho, Chautiar, você é minha escrava favorita, e então dirá, você é a mais digna de estar ao meu lado, ponto. Claro, então perdoe meus comentários superficiais. O pedido de desculpas de Sebas foi sincero e veio do coração. Não foi apenas dirigido a Chautiar, mas a alguém além deles. Eu não percebi que minhas declarações não apenas insultaram você, mas também ao Ainsama, que a escolheu para essa tarefa, e peço desculpas por isso também. Espero que me perdoe por isso. Então ele fez uma reverência para Solution e para as Vampire Brides, pedindo desculpas. Naquele momento, a diligência estremeceu, e eles ouviram relinchar dos cavalos que puxavam o veículo. Parece que paramos. De fato, Chautiar, que estava perdida em fantasia sobre os elogios que seu mestre iria proferir caso tivesse sucesso em sua tarefa, retornou aos seus sentidos. Ela sorriu, como uma garota que acabará de pensar em uma brincadeira nova. Sebas também estava acariciando seu bigode enquanto sorria singelamente. Cerca de 10 homens fortes emergiram da floresta, formando um semicírculo ao redor da carruagem. Nenhum desses homens estava equipado exatamente da mesma maneira. Ainda assim, embora não fossem obras-primas, seus equipamentos não eram de má qualidade. Ficou claro que eles haviam escolhido suas armas a dedo. A maneira casual como discutiam o modo de lidar com seu alvo, e em qual ordem fazer, soava como se já estivessem com a presa na jaula. Na verdade, eles fizeram esse tipo de coisa inúmeras vezes no passado. Seria estranho caso sentissem alguma preocupação. Depois que Zack pulou do assento do condutor, ele correu para os homens que haviam aparecido. Antes de pular da diligência, ele havia cortado as rédeas para que o veículo não pudesse se mover. Quando apertaram o cerco, uma das portas laterais começou a abrir de frente para os homens. Os homens brandiram suas armas para que suas presas pudessem ver. Foi uma advertência sem palavras de, se não saírem rapidamente, vão estar com problemas. Em resposta, a porta se abriu. Uma mulher bonita se revelou sob a luz do luar. Os mercenários e bandidos reunidos riram grosseiramente e olharam para ela com olhos libidinosos. Ficou claro por suas expressões que ficaram completamente seduzidos. No entanto, uma pessoa entre eles foi pega de surpresa. Essa pessoa era Zack. Sua surpresa poderia ser resumida em 3 palavras. Quem é essa? Zack nunca tinha visto essa beldade antes. E ele tinha certeza que conduzia a diligência certa, mas o contraste entre a Milady e essa mulher o mergulhou em confusão, o deixando sem palavras. Depois disso, apareceu outra linda mulher, vestida elegantemente como a primeira. A dúvida começou a florescer nos rostos dos homens. Seus alvos deveriam ter sido uma herdeira que não sabia como o mundo funcionava, assim como um mordomo velhote. E então, uma garota que poderia ser considerada pré-adolescente deu as caras, e suas dúvidas desapareceram. Seu cabelo prateado reluzia sob o luar, e seus olhos de vermelho carmesim exibiam um brilho sedutor. Os bandidos só puderam suspirar após ver tantas beldades, ficaram incapazes de reunir palavras para algum elogio. Neste momento, até mesmo sua luxúria bestial se encolheu diante de uma beleza digna da realeza. Chautiar sorriu lascivamente enquanto se banhava nos olhares encantados dos homens. Ela avançou desprotegida diante deles e disse, senhores, obrigada por virem até aqui por mim Arinsu. Posso saber quem é seu líder? Posso negociar com ele. Depois de ver os bandidos olharem para a mesma pessoa, Chautiar aprendeu tudo o que precisava saber. Isso é, todos os outros eram dispensáveis.
E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!